Bom dia. Bom dia. Desculpa o atraso, eu estava esperando o microfone chegar, mas aí a gente já coloca. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Camila Pará, sou diretora de tutorias e acompanhamento familiar. E é uma alegria estar com vocês, porque eu também sou a mãe dessa faixa etária. Eu sou mãe do maternal 2A. Esse negócio me atrapalha bastante, porque aí eu já não sei mais qual filho tá no A, qual tá no B. Da Tereza, que também tem 3 anos. Acho que eu tenho alguns companheiros de turma por aqui. E eu sou professora de história na escola já há muitos anos. Há 15 anos eu trabalho no Tamaré. E me toca por cuidar da formação de pais e de professores e dos alunos. Então, eu queria dividir com vocês um pouquinho sobre um aspecto que é muito fundamental do nosso projeto, que é a autonomia. E enquanto eu preparava, eu pensava assim, interessante falar de autonomia para pais de crianças de 2 e 3 anos. Porque às vezes a gente pensa que a autonomia é um negócio lá da frente, né? Não, ele tem que estar maior, ele tem que já conseguir, sei lá, né, minimamente se expressar e tal. E não é bem assim. A gente pode treinar muitas coisas de autonomia enquanto eles são pequenininhos. E por quê? Quando a gente pensa em educação personalizada, vocês saberiam me dizer o que nós queremos formar? Quando a gente fala assim, o Colégio Catanaã é um colégio de educação personalizada. O que isso significa? Boas pessoas. Boas pessoas. Né? Nós queremos formar pessoas boas, né? Virtuosas, que queiram o bem, que sejam livres e que sejam responsáveis. O objetivo macro de quando a gente pensa nesse aspecto é justo esse. Eu quero que a gente deseja que os nossos alunos sejam livres, responsáveis, sejam maduros. Né? Há umas 2 semanas, se não me engano, a gente fez uma formação para os professores aqui, também não sobre isso, mas sobre a educação personalizada. E aí, no momento, surgiu uma dinâmica em que eles tinham que dizer assim, qual seria uma situação em que eu teria lá no fim do processo, então no terceirão, um exemplo de que a gente acertou, de que a gente formou livre, responsável e tal. E aí uma professora deu um exemplo que me marcou muito, ela falou assim, sei lá, a gente poder deixá-las fazendo prova e voltar e o aluno não ter feito nada, né? Assim, ter feito com a sua consciência. Eu pensei, é isso. Porque não se trata de querer formar porque eu estou lá, porque tem alguém vendo, porque tem vigilância, porque tem punição. Não. É porque eu quero que eles saibam que o bem faz bem. Né? E que aquilo é, de fato, a verdadeira liberdade. Só que a autonomia, e conquistar isso lá, porque eu sei, né, o meu mais velho tem 6 anos, então ele também está longe desse momento. Né? Mas conquistar isso lá na frente requer uns passos anteriores. E é sobre isso que a gente vai falar. Né? Porque a autonomia é um processo, então a gente precisa construir. Não é um momento, não é um desempenho, não é uma performance. Né? Então, a gente começa essa jornada da autonomia com a formação dos hábitos, que eu penso que vocês já estão ouvindo muito nas tutorias, nas rotinas, nos informes e tudo que chega para nós. Tudo bem? Sim? Quem ouviu isso hoje? Eu faço sozinho. Acho que a gente lembra, é muito interessante, né? Porque a criança de 2 e de 3 anos, ela olha pra gente e fala, eu já consigo, eu quero fazer, eu sei fazer. Né? Então, e é tão rico, porque para eles isso é tão importante, e às vezes sem querer a gente sufoca nesse processo. Né? Só que eu faço sozinho significa eu faço sozinho no meu tempo, na minha velocidade, com as minhas habilidades, não com as suas de adulto, tá? Mas com a minha de criança. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar assim, eu tenho que respeitar a singularidade, que é um aspecto fundamental do projeto, que é essa ideia de que cada criança é única e irrepetível, né? Eu tenho que olhar para o meu filho, para a minha filha e pensar, muito bem, né? Ele faz sozinho. E ele faz sozinho, claro, entendam bem, né? Quando eu falo aqui do jeito dele, no tempo dele, não é
o livre, faça o que tu queres, pois tudo é permitido, não é isso? Mas ele vai, sei lá, né? Vai calçar o tênis. Vai demorar mesmo, às vezes põe o pé ao contrário, aí vai lá e não percebe, aí a gente corrige. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Quando a gente pensa nessa questão do ritmo, né? A gente também, quando a gente pensa nessa questão de deixar que eles façam, né? A gente permite que eles entendam que eles têm essa capacidade prática, né? De decidir como fazer e o que fazer e, né? Enfim. Então, acho que isso lá pra frente vai gerar o autodomínio. Então, parece pequeno, você pensar assim, puxa, mas é só calçar o tênis sozinho, né? Qual é o problema de eu enfiar logo e a gente já sair? Pois é que é calçando tênis, vestindo a calça, guardando as coisas, que lá mais pra frente ele vai adquirindo essa capacidade de, eu consigo, isso é o que eu tenho que fazer, eu domino, eu tenho domínio sobre os meus materiais, os meus pertences, o meu corpo e tudo mais. Vitor Garciaos é um nome conhecido para vocês? Porque eu estou com o pai de maternal ainda, né? Vitor Garciaos é o pai da educação personalizada. Então, lá no meados do século passado, ele que desenhou esse modelo educativo que a gente vive. E ele dizia assim, é função dos pais e dos professores aconselhar, orientar, avivar a autonomia do aluno, do filho, né? Então, e não se trata de fazer tudo, mas também não se trata de largar. Então, eu gosto muito dessa ideia do bem acompanhado, com a nossa participação, com a nossa monitoria, vamos dizer assim, né? A gente assessora, né? Porque só de ouvir, ela não vai aprender, ela precisa participar do processo, né? Sabe que quando foi? Será que foi ontem? Que alguém me contou, eu fiquei muito surpresa, eu nunca tinha ouvido isso. Que parece que um professor nosso, será que foi? Bom, agora eu esqueci o contexto onde eu ouvi essa explicação, então, desculpa. Não era um professor, era um professor colega do palestrante que veio dar uma formação para os diretores. Ele disse que ele tem um colega que é da África e que baixaram uma lei lá no país de onde ele veio, que todas as crianças da educação básica tinham que aprender a nadar. Só que o país onde esse professor residia não tinha lagos, piscinas, praias, tal, na cidadezinha especialmente da onde ele cresceu, não tinha nada disso, nem piscina, era muito pequenininha e sem recursos. Então o governo enviou uma série de cartilhas sobre natação e eles faziam provas sobre a natação técnica. E aí esse professor comentava com esse que veio dar a formação para nós, né, com o colega. Isso é o maior furo de aprendizagem que existe, é esse. Porque eu sabia responder o que era Carol Costa, o que se faz, como se respira, reconhecia as imagens, assinalava tudo certinho, mas se me jogar numa piscina, eu não sei fazer, né? E aí eu lembrei disso agora, porque eu pensei nisso, né? Se a gente não põe a criança para participar só de ouvir, ela não sabe, né? Que é o mesmo com, eu pedi essa apresentação todos nos blocos de montar, né? A IA hoje está incrível, porque eu ontem mostrei para umas alunas, elas falaram assim, nossa, prova, e quando a gente fazia aqueles PowerPoints, inserir imagem, não sei o que, a gente achava o máximo, né? Eu falei, pois é, e agora, né, o negócio sai do layout que a gente quer. E aí eu pensei nos blocos de montagem, né? A gente não vai falar necessariamente disso hoje, mas quando a criança brinca, por exemplo, com blocos de montar em telas, ela não aprende a montar. Não tem resistência de materiais, né? Não tem aquela frustração de encaixar a última e tudo despencar. Mas bem que o Lego ele é bem durinho e às vezes isso não... Mas às vezes acontece, né? Põe o negócio pá, né? Então, eles precisam dessa mão na massa. E quando a gente pensa nas 5 dimensões, então o físico, o cognitivo, o afetivo social, a vontade e o transcendente, a autonomia se relaciona com todos eles, né? Porque eu preciso conhecer, eu preciso executar, eu preciso desenvolver os hábitos que são a base da vontade, né? Eu aprendo a lidar com os sentimentos disso tudo, então desde o orgulho de eu consigo, que eu brinco que eles crescem uns 5 centímetros, né? Até a frustração de desmontou tudo e eu não sei o que fazer agora, né? E bom, também o transcendente muitas vezes vai ser pelo social nesse primeiro momento. Tudo bem até aqui? Acho que nenhuma novidade, né?
Por sinal, talvez essa não seja uma formação de muitas novidades, porque às vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu não ouvi nada novo. Porque a gente, especialmente se não é o nosso primeiro filho, a gente já vive isso de uma determinada forma, né? Mas eu confesso para vocês que revisando para falar com vocês, eu fiz vários exames em relação à minha caçulinha, sabe? Porque às vezes sem querer, a gente vai pondo no processo de, né, os outros já fazem, então deixa eu terminar essa aqui e tal. Então, às vezes podem vir umas luzes concretas para os nossos pequenos. Mitos e verdades sobre o que é autonomia, né? Autonomia não é independência precoce, se virar sozinho, o adulto deixa lá, não é abandono, né? Como a gente falou, é uma presença ativa que faz com que ele participe da própria rotina e faça pequenas escolhas. E aqui eu quero fazer uma pausa estratégica, porque de uns anos para cá cresceu muito a corrente do educar no positivo, né? E aí, tá me faltando um outro nome que eu queria comentar com vocês, mas já ele vem. Neuro esqueci, tá? Enfim, né? Essas todas de disciplina positiva também, tá, né? Então, uma coisa é uma coisa, né? Que é isso aqui. Então, uma coisa é um projeto que deseja formar pessoas autônomas, virtuosas e tal. E outra coisa é essa proibição de falar não para a criança. Eu não estou falando disso, né? E também não estou falando de deixar a criança escolher tudo que ela quer e tal, porque isso desestabiliza a criança, né? Se tem uma coisa que dá segurança para o pequenininho que chega aqui na escola, é a rotina, não é, Cissa? Né? Então tem lá as imagenzinhas do que eles vão fazer e eles se apropriam tanto disso que se a Cissa pula um horário, eles voltam e falam, mas Cissa, né? Por exemplo, claro, ontem um aluno nosso tomou café com a mamãe e aí quando ele subiu para a sala, ele olhou a rotina, olhou para mim e falou assim, mas eu não fui no solário. E realmente ele estava tomando café agora. Eu não fiz essa parte da rotina, e é bem interessante, que é ir ao solário, né? Então, é isso, né? Então não é que vamos deixá-lo escolher tudo, não é isso, né? Mas algo de escolha a criança precisa experimentar, tá? E são coisas pequenas. Então, às vezes com o que vai brincar, às vezes você vai brincar sozinho ou com outra pessoa, não precisa estar o tempo todo fazendo tudo direcionado. É importante que saiba fazer direcionado, mas também é importante esse livre brincar, às vezes escolher entre duas roupas, né? Então, quando eu aprendi isso, foi a minha salvação com menina, quem é mãe ou pai de menina, né? Porque é um tal de eu quero ir com esse vestido, e aí encasqueta com um vestido que não tem nada a ver com a situação que a gente precisa ir, né? Não dá para ser na nossa velocidade habitual, porque a criança demora mesmo. E quando ela não começa assim, unite, e aí você fala, eu tenho 5 minutos para sair. O vestido não demora 30 para ser vestido, mas aí tem um unite, e aí quando ela não fica assim, e aí você fala, hello, né? Assim, eu preciso ir embora, né? O trânsito, o elevador, não sei o quê, Pois é, então exige um planejamento nosso, né? E aí eu não sei vocês, mas eu nesses dias que fez frio dessas semanas, me dei bem mal com esse planejamento, porque ninguém queria acordar, nem eu, pra ser bem honesta, né? Tava tão gostosinho lá no quentinho e tal. Então, logicamente, todo mundo acordou mais tarde, e aí tudo ficou mais apressado. E aí a gente tem que pensar bem, né? Então talvez não seja o caso de dar muita escolha de manhã, tudo bem que o uniforme facilita bem, né? Mas sei lá, hoje é o dia do brinquedo. Então não sei vocês, mas eu mandei todo mundo escolher ontem à tarde. Chegaram na escola e falei, amanhã é sexta-feira, dia do brinquedo, já pega o brinquedo, já põe lá do lado da mochila, porque amanhã de manhã não vai ter nenhuma confusão, é o brinquedo que vocês escolheram hoje. Combinado? Combinado. Aí foi todo mundo, pegou o brinquedo, Falei, imagina amanhã, sexta-feira, com esse frio, todo mundo levantando mais tardinho e a crise do brinquedo, né? Então, não sei se acontece na casa de vocês, mas na minha bastante acontece. Como tem irmã, acontece às vezes da irmã escolher primeiro e ela querer bem o da irmã. Aí, pronto, eu falo, gente, a Terceira Guerra Mundial acontecendo, né? Porque eu que quero, não sei o quê. Então, isso, sei lá, né, às 7h20 para vir para a escola é uma furada.
Muito bem, então a gente falava, né, sobre esses vídeos. Depois uma outra coisa, que a gente ajude que tolerem frustrações, não é porque tem 2 e 3 anos que tem que ter tudo que quer, né? E aí quem tem irmãos isso facilita bem, porque os irmãos não deixam muitas vezes, né? Mas também vale um olhar nosso, porque às vezes o irmão mais velho cede porque é o pequenininho, e às vezes a gente tem que dizer, não, você pode ficar, deixa ele, tá tudo bem, vai ficar um pouquinho sem e não morre, né? Porque no fim a gente está construindo essa confiança interna, né? Que é essa segurança de fato, né? Eu dou conta das coisas da vida, né? E isso é bom. Os nossos pequenininhos de 2 e 3 anos não sabem ainda amarrar o tênis, né? Mas quando eles chegam no Jardim 1, eles fazem vários exercícios de motricidade com cadarço mesmo, né? Nos tênisinhos de papel assim que eles fazem e tal. E aí quando eles aprendem a dar o laço, é a coisa mais gostosa. Assim, alguém já viveu isso? Deles chegarem e é um brilho nos olhos, assim, de eu consegui, mamãe, você não sabe o que eu consegui, né? E aí põe lá o pezinho e dá o laço, né? Sai aquele laço meio, né? Exato. 45 minutos depois sai o tal do laço. Porque, de fato, ainda não tem essa habilidade, né? Mas, gente, o brilho nos olhos é porque é uma conquista tão sensacional que eu comparo com quando a gente começa... É que agora com os carros automáticos não é mais a mesma coisa, né? Mas quando a gente tirou carta que tinha que fazer baliza e para na subida e não sei o que e tal... não deixa morrer. Eu lembro que eu pensava assim, eu não tinha condição de regular ar-condicionado, escolher música, nada disso enquanto eu dirigia. Então eu brincava assim, se eu pus no frio, eu vou com frio até o destino final, porque a mão não podia sair desse, né? Aí tem um momento que a gente consegue fazer tudo, nem percebe, fala, já até mexi, né, e tal. Aí você fala, consegui. Eu acho que é muito similar a essa sensação, porque, né, a criança, ela, de fato, e é muito importante isso. Então, a gente não pode... essa confiança é fundamental para o crescimento dela, né? Que a gente não pode sem querer, né? O que a gente tem em cada fase, né? Aqui eu estou pensando mais em maternal 1, lá mais em maternal 2, o que não significa que as coisas não se misturem. Eles são pequenos e vai aparecer em tudo, né? Mas, de fato, 2 anos, que é o famoso Terrible 2, que eu falo, ele existe, eu tenho uma prova empírica, eu tive 3 Terrible 2 na minha casa, né? Mas eu acho negativa essa expressão, porque não é bem terríveis, né? Não são 2 anos terríveis, são 2 anos quando a criança faz os 2 anos, ela está descobrindo que ela consegue, e aí ela vai querer testar todos esses limites do eu consigo, só que ela não tem nenhum repertório, ela não tem nem linguagem, né? Assim, muitas crianças com 2 anos estão começando a ganhar um repertório linguístico, não tem habilidade, né? Então ela quer testar, mas ela não sabe fazer, né? E tá tudo bem, só tem 2 anos. Duro somos nós, adultos sem habilidades causando confusão, né? Mas a criança, ela tá fazendo o que é próprio dela, ela tá tentando, né? E aí ela não consegue, aí ela começa com o tal do não, né? O não dos 2 anos é surpreendente, né? Porque você fala, mas estava fazendo tudo, o que aconteceu que agora resolveu dizer que não, né? Pois diz que não, né? Tenta, repete rotinas, né, incansavelmente, então é um tal de monta e desmonta e assiste, passa o mesmo filminho, passa o mesmo e pede para ler o mesmo livrinho e né? E ela experimenta formas de controle, e aí acontece a tal da birra. Quem nunca enfrentou uma birra nessa sala? A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, né? Mas só para a gente entender, ela está aqui dentro desse... eu não tenho repertório, mas eu estou tentando testar, eu estou tentando fazer, e aí tudo se complica, né? Mas tem muitas soluções, então a gente já vai chegar nela, né? A criança precisa que a gente... isso vai aparecer várias vezes, porque eu acho que é a ideia mestra dessa nossa conversa. A gente precisa permitir que eles tentem. A gente precisa dar essa possibilidade, né? Quando eles vão para o maternal 2, com 3 anos, eles já têm muita linguagem, né? Então a criança ela já tem um repertório que é muito incrível, porque ela comunica praticamente, né, tudo que ela não sabe exatamente, às vezes ela não sabe nomear,
mas ela já tem, né, vocabulário, ela já assume pequenas responsabilidades, mas eu acho que isso aqui já acontece com os 2 anos. A gente pega as crianças da turma do maternal 1, elas abrem a mochila, tira o kit higiene, tira o kit higiene dental, né, de escovar o dente, tal, tira o outro que é o da fraldinha, né, aí tira a garrafinha, pede para encher a garrafinha, então eles sabem onde colocam as coisas, então eles já têm também, né, esse compromisso com as responsabilidades, compreendem os combinados e iniciam a ideia da cooperação, do esperar, né, mas pequenas esperas, né, porque o que para a gente é pouquinho, para eles é muito. Então, e eles não têm ainda muita noção de tempo, vocês já perceberam isso, né? Então, não é porque amanhã eu fiz, aí você fala, acho que não foi bem amanhã, né? Vamos retomar essa história. Porque é isso mesmo, eles não têm, né? Com 2 anos, a criança ela tem aquilo também de imitar os adultos. Então, é a fase que começam as meninas, por exemplo, a colocar os sapatos das mães e desfilarem pela casa. É muito comum. Né? Porque tem essa coisa de enfim, né, querer parecer-se conosco e tudo mais. Né? Então, só para a gente guardar bem a nossa função, né, nós somos esse apoio, aquele construiu como um andaime de apoio. Né? Então, a gente ajuda a regular, a criança a se regular. Né? A gente sustenta o processo. Quando a gente fala de educação da vontade, que é das virtudes, dos hábitos, que está muito relacionado com a autonomia, a gente costuma dizer assim, o professor, né, a professora, o pai, a mãe, vó, babá, o que seja, eles são como a vontade auxiliar, a inteligência auxiliar da criança. Né? Sabe quando a gente fala da inteligência como aquela capacidade que busca a verdade, o bem, e a vontade como esse motor que nos move a esse bem. Né? Pois bem, a criança... De fato, não tem, é lógico que ela é inteligente, é lógico que ela tem motor próprio, mas está tudo em pleno início de desenvolvimento. E quem faz o papel de auxiliar somos nós, os adultos, a gente que diz, né? Não, você não vai tomar iogurte agora, porque é a hora do almoço. Se você tomar iogurte, quem já cometeu essa bobagem sabe que depois o almoço vai fel, né? Não tem chance de almoçar. Então, é isso, nós somos esse apoio. Então, a gente precisa estar seguro. O que eu vou propor, o que eu vou permitir, né? Porque aí a criança consegue fazer, enfim, né, executar o que ela precisa. E ela vai ganhando desse nosso apoio a autorregulação. Então, a gente precisa conseguir fornecer para ela, né, estratégias de regulação emocional. Então, ela se frustrou, ficou super brava, né? O que a gente pode fazer? Uma das coisas que a gente pode fazer é nomear, dizer você está brava, porque deu errado, ou você está bravo, porque deu errado. E vem cá, você quer um abracinho? Às vezes tem criança que super topa e tem criança que não quer, ela não quer contato nessa hora, né? Ela está brava e está incomodada, né? E aí a gente pode oferecer outras coisas. Então respira com a mamãe, né? Respira com o papai. E aí respira junto, porque não adianta mandar. Não é que nem adolescente em crise de... sei lá, né, antes da prova que a gente fala, respira, tal, e a gente não precisa fazer junto necessariamente. Mas com o pequenininho precisa, né? E aí, e depois, sei lá, né, falar, então vamos lá, eu vou te ajudar, nós vamos tentar de novo, né? Então, claro, a gente tem que ir testando e vendo o que é que ajuda, mas a gente precisa ofertar caminhos de autorregulação, né? Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas hoje a gente enfrenta um problema de regulação emocional no mundo adulto. Tá todo mundo achando que tá tudo bem. Eu sinto, e eu faço, e eu reajo e tal. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, sei lá, de fato, não sei vocês, mas com o friozinho de hoje, a semana cansativa que foi aqui na escola, eu bem queria ter ficado dormindo, assim, sem problema nenhum. Né? Eu e os meus 3 lá, estaria feliz da vida. Mas não era o que era, então não dá para ceder a esse tipo de sentimento. Né? Às vezes é possível, mas... na maioria das vezes não vai ser, né? Então, vamos chegar na tal da birra, né? Então, a primeira coisa que eu acho bastante importante da gente guardar no coração, na cabeça, em todos os lugares, é que birra não é manipulação. Eu nem concordo com esse necessariamente, tá? É que eu não consegui editar em tempo e aí eu deixei ele aí. Mas assim,
É porque a IA é ótima, mas a edição de quando ela faz é demorada até. E aí eu falei, eu tenho umas coisas que eu explico, que vai ser mais fácil, né? Mas assim, birra não é manipulação, a criança não sabe, ela nem tem repertório para querer nos manipular nesse nível, né? O que acontece é que ela faltou de alguma forma algo disso ou muito disso. E aí ela tem o grito, a oposição, né, a revolta, o jogar-se no chão, o chorar alto, o gritar, sei lá, e cada criança reage de uma forma, né? Então, primeiro é entender isso, ela não está te manipulando, ela não está fazendo porque ela quer te deixar irritado, né? Ela não escolheu o dia que você tinha um monte de coisa para fazer porque ela viu a sua agenda e aí falou, é hoje que eu vou, né? Não, ela não sabe de nada disso, né? O que ela sabe é que deu alguma coisa muito errada dentro dela e ela está pondo aquilo para fora e a gente vai dizer para ela como que ela vai fazer dali para frente, né? Então, acho que a primeira coisa, birras são evitadas com previsibilidade. Então, se a gente diz para a criança o que vai acontecer, se a gente antecipa, se a gente mostra o processo, facilita muito. Então, eu costumo dizer, se tem um horário dificinho na minha casa, é o escovar os dentes antes de dormir, porque já está todo mundo esgotado, eles e eu, né? Então, eles geralmente estão fazendo aquela última brincadeira antes de dormir, que já é mais calminha, mas isso não significa que esteja todo mundo super disposto a ir dormir, porque tá legal, né? Cheguei em casa, é gostoso ficar em casa, E aí começa vem cá, vamos escovar o dente. Aí, sai para lá, sai para não sei onde, né? E aí resolve, não, mas é só isso, só aquilo. Então, pois bem, como que a gente pode ajudar a dar previsibilidade? E lembrando, olha, agora a gente terminou de jantar, então vocês vão brincar, depois de brincar a gente faz o quê? Sabe? Então a gente vai contando, né? Vai ajudando. Então nós vamos sair. O que nós vamos fazer? Nós vamos ao parque, e depois do parque a gente vai na vovó, sei lá, né? Aí na vovó nós vamos almoçar. Então no parque a gente, sei lá, né? Então não vai, não sei, né? O que não adianta fazer? A gente vai numa loja de brinquedos comprar um presente para o seu primo que vai fazer aniversário, mas você não pode ficar lá mexendo nos brinquedos e nem querer um para você. Essa é uma previsibilidade impossível para uma criança de 2 anos, né? Então compra na Amazon, manda entregar na sua casa e não inventa essa encrenca, sabe? Porque é muito difícil mesmo. Imagina, ela vê lá, ou ele, né, sei lá, o carrinho, que é um trator, né, e a imagem da caixa é fantástica. Aí você fala, não, mas eu falei para ele que ele não ia ganhar. Pois é, mas acontece que, né, a profundidade, coitadinho, não dá para administrar. Então tem coisa que não dá para administrar. E aí a previsibilidade é nossa, não é nem da criança, né? Então eu digo outra coisa, não sei, né, é muito... Claro, todo mundo é livre para fazer como quiser, né? Mas assim, quando eu percebo que rompemos a rotina, então, sei lá, não dormiu, era final de semana, a hora da soneca se foi, porque a gente foi almoçar em algum lugar e aí não dormiu, ou deu aqueles 15 minutos de carro e aí acordou e perdeu o timing da soneca, né? Sei lá o quê. Eu já não invento coisas para o fim da tarde, sabe? Porque eu falo, gente, mas aí eu vou pôr a criança numa situação de excesso de cansaço, vai dar errado, vai ficar todo mundo estressado, porque, né? Então, sei lá, né, na minha casa, não é a de todo mundo e não tem problema nenhum, mas sei lá, eu não deixo a missa do domingo para os últimos horários, porque se me acontece de dar errado a rotininha da soneca, esse horário vira um caos, né? Porque tá todo mundo esgotado. Então, são essas previsibilidades para eles e para nós, né? Então, talvez hoje esse passeio aqui não vá dar certo, porque já existe um cansaço, né? Depois, outra coisa que é detonador de birras é a frustração de não conseguir fazer. Não sei se vocês já viram um curtinho desses vídeos que circulam na internet, que é uma menininha, eles brincam assim, uma coleriquinha criança, né? Mas não é coleriquinha, qualquer criança de 2 anos sofre com isso. Ela está tentando pôr o canudinho num copinho, vocês já viram? E aí não entra o canudinho, chega uma hora que ela faz assim, ó. Aí, 2 anos. O que não dá é a gente. E quantos adultos não fazem isso, né? E pá, joga para não sei onde, né? Aí você fala, meu Deus, né? Assim, entre os 2 e os 40 tem uma margem muito interessante. Então, tudo bem, né? Claro, não é para ela jogar as coisas, não é para a gente aceitar que jogue a comida para fora do prato. Não é isso, não é para a gente aceitar e dizer tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas também não precisa ser uma broncomérica, né? É só, a gente precisa explicar.
filho, olha, eu sei que você não conseguiu. Isso chama, você ficou bravo. Isso é frustração, né? Então, você quer ajuda? A mamãe pode te ensinar, olha, porque aí ele segura o canudinho aqui, né? Não sei se aqui em cima, não é? Aí quer enfiar lá no negócio. Aí, e hoje em dia os canudos são de papel, né? Assim. Eu vou ser cancelada, porque eu não sou ecológica. Mas é que eu falo, gente, a criança, aí morde, aí o canudo não funciona, já ajuda bem a mãe, né? O canudo de papel. Aí a criança ainda segura aqui, aí na hora que ela vai enfiar, o canudo entorta. Aí você fala, bem, até eu acho que eu fico frustrada, né? Então, a gente precisa dizer, filha, ó, pega aqui na pontinha, porque senão, de fato, o negócio não funciona, né? E faltam palavras. De fato, às vezes falta, não tem condições de expressar tudo o que está acontecendo ali dentro, né? Então, o que eu digo aqui? Não adianta a gente falar assim, você está impossível. Hoje você está muito difícil. Esse desabafo não serve nem para a gente, nem para eles, né? Então, o primeiro, eu diria, é tentar antecipar e impedir que isso aqui seja o contexto do dia, sabe? Então, na medida do possível, dar toda a previsibilidade, manter a rotina, né? Então, segunda-feira, quando a gente não mantém a rotina no final de semana, a gente acaba com os maternais. Porque eles chegam aqui, coitados, desreguladinhos, né? Então, geralmente depois de feriado, né, Cissa? Não é fácil. Porque, claro, sai da rotina da escola, evidente, está em casa, e é para sair mesmo. Mas não pode sair muito, sabe? Do tipo, não fazer soneca, não comer, e porque vai atrapalhar, né? Eles precisam dessa rotina, né? Eles precisam que a gente nomeie, que a gente ajude quando não consegue e que a gente evite fazer coisas quando eles estão muito cansados ou quando eles estão com fome, por exemplo, né? Aí, tudo bem, eu tentei fazer tudo isso, mas explodiu. Tô lá no mercado e começou, né? Eu quero ir embora, sei lá o quê, O que a gente faz numa hora dessas? Hã? Pois é, mas às vezes é isso mesmo, sabe? Porque assim, uma coisa é dizer para um adulto, se domine, controla aí, a gente já tá indo embora, né? Ou toma aqui a chave do carro, vai pro carro e me espera lá. Para uma criança de 2 anos, gente, 2 anos não é muito diferente daquele bonitinho que tá ali atrás. Assim, claro, me entendam, né? Assim, muitas coisas já se passaram, mas não é que, nossa, quanto amadurecimento e tudo mais. Às vezes é isso, às vezes a gente vai pegar a criança e vai falar, filho, tá tudo bem, vamos embora, e a gente vai para casa. Porque às vezes a gente compra uma batalha que fica insustentável. Se o marido tá junto, a esposa tá junto, ainda às vezes dá para negociar, né? Um vai indo pro carro e o outro vai passando as compras, né? Às vezes não vai dar, né? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade de, às vezes, bem, o meu plano deu todo errado. E passem. Ou também pode ser que, bom, eu preciso terminar essas compras, é urgente, não tem nem arroz na minha casa, e aí o que eu vou fazer? Passa só o pacote de arroz e vai embora, sabe? Então, assim, aquela compra toda talvez fique para o iFood fazer pra gente naquela semana, sabe? Então, vocês me entendem? Né? É saber que, assim, às vezes deu o limite, né? Então, estamos lá num jantar super gostoso, na casa de uns amigos e tal, deu o horário do sono, começou o estresse emocional, é a hora da gente ir embora. Mas tá tão gostoso aqui, são amigos tão queridos. Pois é, mas existe um horário que é o horário da criança, ela não aguenta, né? E aí a gente precisa... Tem criança que é super, né? Que você pega no colo, faz assim, pum, ela dorme, você fica lá o jantar todo, é uma maravilha. Os meus nunca fizeram isso. Eu falo, eu não sei fazer isso com o filho, né? Esse negócio de, não, deita aqui na mamãe, acalma, dorme e tal. Mal furada, nunca dormiram, nunca deu certo e tal. Então eu já sei que, né? Nada feito, né? Nada feito. Aí parece que punha no carrinho, aí que acordava mesmo, né? Então, a gente tem criança que ótimo, e dá tudo certo, e tem criança que não. E aí a gente tem que olhar para o nosso filho, não para o filho do vizinho. Porque o filho do vizinho dá os desafios para o vizinho. O nosso filho dá os nossos desafios, né? Porque às vezes a gente olha, eu falo por mim até, né? Porque eu vejo várias crianças, escuto várias histórias, tem umas horas que falam assim, ai, podia ser um pouquinho mais assim, né? Pois é, mas acontece que os nossos filhos vêm para nos melhorar. Então, eles vêm com o que a gente precisa, né? Eles vêm no nosso pacotinho. E é incrível, porque eles, de fato, nos melhoram muitíssimo, né? Não sei se vocês notam isso, mas
Eu penso como a maternidade e a paternidade nos melhoram. A gente ganha, né, em virtude, em santidade e tudo mais. Seguindo, porque a gente já está chegando perto do fim, né? Talvez 3 pilares ajudem bem a criança ganhar essa autonomia, né? A gente já falou um pouco da rotina, mas ajudar que a criança saiba a rotina da casa, da nossa família, é importante. Tem gente que põe isso visualmente, né? Tem gente que põe, só fala, e acho que assim, tá ótimo se faz visualmente, mas também eu sei muito bem como é que é ficar construindo coisa em casa. Então, né, não é nenhuma assim, nossa, é necessário, né? Os limites e a linguagem. A gente vai falar um tiquinho de cada um. Então, pensando na rotina, né, deixar que a criança exerça algumas coisas dentro dos ambientes. Então, a parte da roupa que ela já consegue, que ela guarde os brinquedos no lugar. Então, maternal 1, guarda os brinquedos. Aí eu lembro que eu pensava assim com o meu primeiro foi da Cissa. Eu falava assim, mas se ele guarda na escola e lá em casa eu sou feita de palhaça, né? Não é possível, porque eu falo, vamos guardar, aí vamos guardar, aí eu descobri as musiquinhas, né? Aí você descobre que você pode contar, então vou contar até 20 e os carrinhos têm que ir para o estacionamento, né? E aí assim a gente vai fazendo a coisa lúdica e ela vai acontecendo, né? Às vezes a criança, vai ter um slide disso, mas eu já vou falar. Então, sei lá, ela vai pôr a calça e ela não sabe onde é a frente e onde é atrás. A gente vai mostrando. Hoje em dia vem tudo, porque a etiqueta é um porre, né? Vamos combinar. Incomoda e tal. Então, na minha casa todas são cortadas. Mas algumas têm o desenho, como é que fala? Gravado na calça, né? Então, ela, no caso, sei lá, que agora a minha menorzinha é menina. Então, ela fala, o coraçãozinho aqui é para trás, né, mamãe? Isso, é para trás. Aí eu ponho o tênis do jeito já, sabe, o direito no direito, o esquerdo no esquerdo, para evitar a confusão de pôr no pé ao contrário. Então, essas coisinhas pequenas ajudam, né? Depois, especialmente se eles não usam pratos de louça, eles podem levar. Eles levam aqui, vocês viram? Quem fez Semana da Mamãe? Ah, que bom, gabaritamos a Semana da Mamãe desse, né? Então, assim, vocês viram que eles pegam a bandejinha, levam lá, jogam o lixinho, separam o copinho, separam a caixinha, separam não sei o quê, né? Fazem tudo muito, e tá tudo na altura deles também, né? Facilita bem. Então, no que for possível, né? Se a gente vai fazer um lanchinho, também não tem problema escolher. Agora, o que não dá é assim, não, eu quero almoçar iogurte. Não, isso não é escolha, né? Mas no lanche, você quer um iogurte, sei lá, de morango ou de mel, sei lá, se isso tem na casa de vocês, porque hoje em dia tá tudo tão difícil, né? Até os exemplos estão ficando difíceis. Porque, pelo visto, até o iogurte já não pode mais. Então, né? Depois, sei lá, né? Pegar o lixinho lá, os guardanapinhos e jogar fora, ajudar a organizar a mochila, né? Isso não significa que já dê para deixar a criança fazer a mochila dela sozinha, eles são pequenininhos. Mas algo sim, né? Então, ó, aqui tá sua garrafinha, põe lá na sua mochila, né? E olha, e veja se pôs, porque às vezes a garrafinha foi passear, deu água para a boneca, e aí lá ficou, né? Ou fica no cantinho, Eu falo, tem que ficar na mochila, porque senão ela vai ficar esquecida em algum lugar, né? Só uma observação, quando eles crescem e vão lá para o fundamental, aí muitas dessas coisas precisam ser feitas sozinhas. Sabe? E aí eles vão enfrentando as consequências de, esqueci a garrafinha, vou beber no copinho, sabe? Agora, quando eles são pequenininhos, essa supervisão nossa é super importante, porque não dá para dizer para ele, não, mas eu te dei a garrafinha e você não pôs na mochila. Mas a criança tem 2 anos, né? Então, cada coisa a seu tempo. Né? Depois, acho que aqui é um ponto que eu pediria muito para vocês, quem veio em casal já faz isso em casal, quem não vai levar para o seu cônjuge para conversar sobre, né? Quando a gente fala em limites claros, né? Claro, tem toda a questão da previsibilidade que a gente já falou, né? Mas tem uma coisa que está relacionada a esse último ponto, que são as das consequências e dos combinados, que eu penso que são muito importantes porque a gente precisa ter claro o que na nossa casa é inegociável. Então, né? Vou dar um exemplo. E o que é combinado? Então, por exemplo, a gente dorme na cama, na nossa cama, né? Cada criança na sua cama e tal. Muito bem. Isso é inegociável ou é um combinado? Do tipo, a criança está doente, ela pode não dormir na cama? Vocês precisam estar de acordo.
Entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que A ou B é o certo. Eu só estou dizendo que vocês têm que estar de acordo. Não dá para a mamãe falar, pode dormir na cama da mamãe porque está doente, e o papai falar que não. Entende? Porque isso dá nó na cabeça da criança. Então, a gente precisa estar de acordo, né? Ou, sei lá, a gente janta sentados à mesa. Muito bem. Mas está doente, pode comer no sofá? Na minha casa, uma coisa que eu falo muito nas formações e que eu penso que é inegociável é o respeito. Então, não importa se está doente, não importa se está cansado, mas não vai gritar com a mamãe, não vai bater nos irmãos. Isso vai ser corrigido sempre. Dá um trabalho do cão, porque às vezes você pensa, ah, ele está tão cansado e eu também, eu bem podia deixar passar, né? Mas vocês entendem? Aí a gente está mirando lá no futuro, né? Eu quero uma pessoa respeitosa, uma pessoa que saiba ter esse controle mesmo quando cansado, né? Então, TT, na minha menorzinha TT, né? TT, não pode gritar com a mamãe. Eu sei que você está cansada, mas você vai falar de outro jeito, né? Mamãe, é que eu quero, sei lá, né? O que estava lá berrando. Isso ok. Tá doente, tá cansada, a gente vai corrigir. Também não significa gritar, pôr de castigo e tal, né? Agora, vocês entendem? Então, a gente precisa diferenciar isso. Porque também senão vira uma casa ou de permissividade, tudo pode e nada acontece, ou vira um quartel-general, tudo é bronca. E não precisa, né? Então, eu pediria a vocês essa lição de casa mesmo, de sentar, marido, né, papai e mamãe, e pensar assim, o que aqui para nós é inegociável? Cansaço, doença, a gente vai sempre pontuar. E o que a gente pode flexibilizar quando tiver numa rotina alternativa, sabe, assim, num dia diferente. Então, e aí a casa vai ganhando essa luz, né, essa gostosura que é estar em casa. Senão parece que é o tempo todo cumprindo regras e recebendo consequências, né? Então, sim, a gente janta à mesa. Mas num dia que é um lanche, tem problema fazer um piquenique no meio da sala? Quantos anos a gente vai fazer piquenique com os nossos filhos? Não vão ser 20, né? Então, às vezes, qual o problema? Ah, deixa eu estender lá, a gente senta, tudo bem pra gente, às vezes é meio desconfortável, né? Porque eles sentam que é uma maravilha e a gente fica lá durinho. Mas tá ótimo, né? Então, isso. E eu acho que duas coisas aqui, né? Eu penso que horário de sono é, de fato, uma coisa bem difícil de ficar negociando, o que não significa que minutos para lá, minutos para cá não possam ser negociados. Eu estou dizendo de hora, né? Então, assim, é muito difícil quando a criança sai desse horário de sono porque ela se desregula, né? A gente se desregula, não é verdade? Né? Se a gente vai privando o sono, a gente se desregula. E quando for dar escolhas, que sejam poucas. Porque, de fato, a criança paralisa se a gente fala um monte de coisas, ela não sabe nem para onde ir, né? E depois a nossa linguagem, né? Então, muito cuidado, porque sem querer a gente fala isso aqui, né? Tá errado, você não consegue, deixa que eu faço, né? E a gente pode falar para a criança, não, vamos lá, você está aprendendo, deixa eu te ajudar, né? Você quer tentar sozinho mais uma vez ou você quer que eu faça o comecinho com você, né? Eu vou te ajudar a se organizar, eu vou te ajudar a lidar com isso que você está sentindo, né? Então, eu sei que você queria, mas não dá. Assim, é diferente, vocês percebem? Eu não estou falando dessas educações pós-modernas que a gente falou lá no início, tudo pode e tal. Mas é ensinar para a criança que ela não está derrotada, ela está em processo, né? Depois, então, algumas armadilhas. A superproteção, que é essa antecipação generalizada, né? E aí eu tiro a chance, eu vou fazendo tudo, né? A pressa é o desastre da vida da autonomia infantil, né? Então, ou a gente se programa e faz tudo mais cedo, ou a gente aceita que vai chegar atrasado. Mas assim, não dá para ficar apressando, sabe? Assim, é ruim, porque não é que ela está fazendo para te importunar. Ela está demorando porque ela ainda está ganhando a habilidade, né? Quando é um pouquinho mais velho, pode até ser para te enrolar, mas nessa fase não é porque ainda não consegue mesmo, né? As coisas demoram. Aí nunca aconteceu com vocês de pôr as duas pernas no mesmo lado da cama, aí fala, aconteceu alguma coisa, né? Aí você fala, aconteceu mesmo. E essas coisas demoram, né? Então, porque aí você tem que tirar e tal, então não é, né? O casaco ao contrário, quando é assim, né? Aí veste assim, aí fica com a gola para baixo.
São coisas que assim, né? Aí a meia incomoda, fica a costurinha lá, aí você acabou de pôr o tênis, pronto, você fala, agora vamos. Aí a criança chuta o tênis para lá porque a meinha tá incomodando. Então a gente, não adianta estar com pressa, né? Eu falo isso, mas eu não sou a rainha disso não, tá? Tem vários dias que eu conto, eu falo, vamos lá, gente, eu vou contar até 20, vou chamar o elevador, né? Então, mas a gente pode fazer os exercícios, mas tem que ter um pouco isso em mente, né? E, gente, comparação não. Mesmo se forem gêmeos da mesma idade, são crianças diferentes, têm ritmos diferentes. Me entendam bem, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que lá nos marcos do desenvolvimento a gente tem que ficar respeitando, às vezes a gente precisa fazer intervenção, tá? Mas eu estou dizendo assim, às vezes um irmão já faz e o outro ainda não, tudo bem. A priminha faz e ela não, tudo bem. A gente vai ensinar a fazer. Então, não comparar é muito frustrante para a criança. Ah, meu irmão consegue, então ele é ótimo e eu sou a péssima que não consigo nada, né? Depois, já falei um pouquinho disso, né? Então, da gente ajudar a que essas coisas não aconteçam. Então, eu tô lá com o tênis e tá demorando para pôr o sapato, o que eu posso fazer, né? Então, talvez posicionar, já deixar o velcro abertinho, sei lá, né? Porque nessa idade, geralmente, o deles ainda não é de amarrar, né? Mas depois precisa ser, viu? Quem tá no maternal 2... No jardim 1, é bastante conveniente que seja de amarrar. Tá difícil de achar tênis de amarrar, né? Porque agora a moda é aquele slip-on lá, que você enfia no pé e pronto. Mas não é bom, porque eles precisam ter esse trabalho motor de amarrar os sapatos. Mas os nossos piquitiquinhos ainda dos maternais, geralmente vem assim, né? Depois não consegue, a gente falou bastante disso, acolher, redirecionar e tudo mais. E quando ainda não tem muita autonomia, então, por exemplo, puxa, meu filho só come se eu dou na boca, senão ele não come, fica lá olhando o prato. Muito bem. Como que as professoras fazem? Elas incentivam. Vamos lá, deixa eu ver se você consegue uma vez. Vamos fazer essa colher, fazer um voo e parar aí na sua boca. Deixa eu ver se você consegue. Aí fez, aí tem que ser uma festa. Uhul, olha só. Gente, a gente tem que ser animador de festa infantil nessa hora. Olha, uma boa estratégia, né? Então isso, né? Celebrar a pequena conquista. Então tá bom, aí ele fez a primeira colherada, aí você vai lá e dá o resto. Depois você vai dizendo, né? Depois você vai incentivando que dê 2, que dê 3, que dê 4. Não vai fazer tudo sozinho, né? É igual, porque aqui eu estou dizendo mais quando a criança não tem a coisa do eu consigo. Porque tem criança que super incorpora e eu consigo e eu faço e o arroz vai voando pela casa também, né? Mas tem criança que ainda não, às vezes ela trava. E aí a gente vai promovendo também com essa progressão. Enfim, então um pouco para a gente terminar, é importante que a gente comunique as mesmas expectativas, né? Então, nós fizemos tutoria com as professoras dos nossos filhos agora. Foram essas... Tá terminando ou já terminou? Tá terminando, né? Desculpa, é porque o outro segmento começa agora, então eu já não sei mais quem começa, quem termina, mas eu sei que as do infantil estavam acontecendo, né? Então, o que a gente pode pensar? Retomar a tutoria. O que a gente combinou? Né? Quais foram os pontos que a professora trouxe que também acontecem na minha casa? Né? E aí, por isso, em exercício, porque a gente tem uns bons meses pela frente para trabalhar esses pontos juntos. Puxa, Camila, acho que a gente não alinhou muito bem isso. Não tem problema, escreve para a tutora, fala, olha, né, eu fiquei refletindo, acho que talvez eu precise de um pouquinho de ajuda com isso, eu observei tal coisa. Será que a gente pode conversar um minutinho? Gente, tutoria não precisa acontecer só nas 4 datas do ano. Né? A gente pode fazer outras, então não tem problema. É muito importante esse encaixe, né, esse alinhamento. Então, o que a gente vai trabalhar? A maioria de vocês deve ter desenhado o famoso PPM, né, ao final da tutoria. Mas se porventura surgir um outro tema, não tem problema nenhum. Né? Porque enquanto aqui a gente incentiva tudo isso, autonomia na alimentação, organização de materiais, resolução de simples conflitos e tal, em casa também.
E às vezes o nosso filho nem estava, talvez, também fazendo alguma coisa, e a gente começou a notar, é importante que a gente comunique, né? Então troca uma palavrinha com a professora, né? Não tem problema nenhum. É ao contrário, a gente só atinge o próprio da educação personalizada quando a gente trabalha juntos, né? Muito rápido. Não, totalmente. E da primeira para a terceira, eu acho que é a maior diferença, assim. Porque ele vem, especialmente maternal 1, que vem bebezinho, né? E aí você faz a terceira, já, às vezes já está desfraldado, já é criança com autonomia de ir ao banheiro e tal. Então você fala, nossa, é outra criança mesmo, né? Então não tem problema, ao contrário, as professoras agradecem, porque senão a parceria não acontece, né? E uma pequena pausa, né, para a gente pensar mesmo. O que meu filho já faz sozinho que eu não percebi? Talvez agora vocês não consigam responder, mas fica um exercício de atenção, né? Então, amanhã é sábado, as crianças vão estar conosco. Eu vou observar. Nossa, eu nem sabia que já fazia. Olha lá, eu fazendo por ele e já sabe fazer, né? E o que eu vou incentivar? Então, hoje, o passo 2 da conversa de hoje à noite do casal, né? Então, a primeira era... O que era a primeira mesmo? Alinhar os negociáveis. Isso, alinhar o que é negociável e o que é inegociável. E a segunda coisa talvez seja essa. Qual vai ser agora o nosso passo de autonomia, né? E aí, assim, digo para vocês uns cuidadinhos. Os filhos mais velhos, a gente tende a deixar mesmo que eles cresçam. Mas se a gente tem filhos mais velhos e o nosso menorzinho, não tem bebê, né? Então o nosso menorzinho tá nos maternais, eles viram nossos bebês, porque é muito fofinho. E existe um saudosismo assim de, né? É o meu pequenininho, né? Não veio outro bebê, então, né? Não tem. Porque quando chega um bebê, o de 2 anos vira um gigante. Quem já passou por isso? Que aí você vê a mãozinha do bebê e a mãozinha de 2 anos, você fala, nossa, esse aqui já pode até, né? Pode ir sozinho para a escola, quase, né? Agora, quando não tem bebê, ele é o menorzinho. Então é natural que a gente faça por ele, né? Então eu falo, a gente tem que ter cuidado com os caçulinhas, né? Porque senão a gente não dá autonomia para eles. Então, aí mesmo filhos únicos também pode acontecer, né? Então acho que aqui é só uma pausa mesmo de reflexão, não tem nenhuma crítica, não é nada, né? Não é nem um puxão de orelha, nada disso. Mas é que sem querer, às vezes, a gente não deixa. E é isso, né? Então, a gente não quer acelerar a infância, ao contrário, se tem uma coisa que a gente prima no colégio, é que eles sejam muito crianças, que eles brinquem muito. É uma alegria quando a gente recebe turmas mais velhas, então lá no meio do fundamental, que é quando está do 5º para o 6º ano, que ainda brincam. Para nós isso é incrível, que brinquem muito. Então eu vejo mais as meninas do fundamental, por óbvio, né? Mas eu passo lá no referência às vezes e aí eu tenho que passar meio assim, dar uma bolada para tudo quanto é lado, porque eles estão brincando, né? E é maravilhoso eles estarem brincando. Então, de fato, a gente não quer acelerar a infância. A infância é importante, deixa brincar, é para brincar mesmo, né? Mas a gente quer dar essas raízes, esses pilares, para que quando eles cresçam, eles possam, de fato, voar e voar alto, né? E sem uma ferramenta que vem da autonomia, que é esse autocontrole, sem autocontrole não se voa, né? A gente fica no chão, porque não dá, né? A gente não consegue mandar em nós mesmos. Então, acho que isso aqui sintetiza bem a nossa conversa. Tudo bem? Então, ótimo. Muito bem, muito obrigada. Nos vemos em breve.